Olá, povo santo de Deus, eu me chamo Irmã Tereza, sou da comunidade católica em adoração e a convite do Frei Maico vim falar sobre a minha amiga do céu, Santa Teresa de Calcutá. Foi interessante como ela entrou na minha vida, na minha história, foi através de um livro, inclusive esse livro, Venha Seja a Minha Luz, que durante um processo na minha caminhada que foi muito difícil, onde eu passei por um processo de aridez espiritual, onde eu não conseguia sentir a presença de Deus, onde meu coração e a sede por Ele, pela presença dEle, de me sentir amada por Ele, tinha se esvaziado do meu coração. Então, nesse processo foi bem doloroso, porque eu estava no início da minha caminhada, eu nunca tinha escutado falar sobre esse deserto espiritual, sobre essa aridez, e para mim, alguma coisa estranha, alguma coisa estava acontecendo dentro de mim, mas eu não sabia o que era. Numa conversa que eu tive com o Frei Maico, foi quando ele me emprestou, Quando ele me emprestou esse livro. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a história de Santa Teresa de Calcutá. Até então eu não conhecia, nunca tinha escutado falar alguma coisa sobre ela. E a partir do momento que eu fui lendo o livro, que eu fui enxergando a história dela, inclusive um dos fatos que mais me chamou a atenção é justamente a escuridão. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o início da caminhada dela, de quando ela entrou aos 18 anos para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, mais conhecida como as Irmãs de Loreto. Quando ela entrou, ela se chamava Agnes, mas logo após ter entrado no convento, ela recebeu o nome de Teresa, em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus. E é incrível como Santa Teresinha do Menino Jesus a inspirou em muitos outros fatos. Quando ela foi para a Irlanda e entrou no Instituto das Irmãs de Loreto, ela pôde, depois dos seus votos perpétuos, depois de 2 anos dos votos perpétuos, ela decidiu, com a autorização do diretor espiritual dela, a fazer um voto privado. Esse voto privado consistia em não negar nada a Deus. Inclusive foi inspirado pela sua padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou seja, ela não negaria nada a Jesus. Tudo que ele pedisse, ela teria que dar. E ela realmente fez isso até o final de sua vida. E sempre com um sorriso no rosto. Até porque todos que a conheceram sempre via sorrindo e com muita alegria em seu coração. Nunca ninguém imaginou, a não ser seus diretores espirituais, a escuridão e a solidão que essa mulher sofria no seu interior e na sua alma. O segundo fato que mais me chamou a atenção na vida de Santa Teresa de Calcutá foi o chamado dentro do chamado, que aconteceu em 1946, quando ela ia numa viagem para Darjeeling, e aí então ela chama o Dia da Inspiração, que foi quando Deus falou com ela, quando ela teve esse encontro místico com Deus, e ele falava, tenho sede, e ele dizia, venha, seja a minha luz, que inclusive é o título deste livro. E ela não conseguiu resistir a esse chamado de Deus. A princípio, ela até perguntou a Deus se ela não podia saciar a sede de Deus, continuando sendo uma irmã de Loreto. Mas ele pedia que ele queria freiras missionárias que fossem ao encontro dos mais pobres dos pobres. Então ela, com a ajuda dos seus diretores espirituais, foi em busca de realizar esse chamado que Nosso Senhor pedia a ela. Inclusive, em cada capela da Missionária da Caridade tem uma frase escrita "Tenho sede" ao lado do crucifixo. Em 1948, ela tem a autorização do Papa para sair do Instituto e ir até as ruas, para cuidar daqueles que tinham sido esquecidos pela sociedade. Então, por volta de 1949 e 1950, o sentimento de solidão e de ausência de Deus se expandiu no coração de Santa Teresa de Calcutá. Mas através da ajuda dos diretores espirituais, ela pôde perceber que era uma maneira de se identificar com as dores dos mais pobres, com a necessidade de ser amada por aqueles que não eram amados, por aqueles que nem conheciam o amor. E também, através dessa solidão, através desse vazio, dessa ausência de Deus, ela pôde estar com Jesus no seu Calvário, com Jesus pregado na cruz, onde ele estava sozinho e também tinha tanta dor no seu coração.
E uma das frases que ele falou quando estava na cruz era "tenho sede", justamente a sede de ganhar o nosso coração. A ausência de consolo de Deus que Santa Teresa sentiu na alma ajudou também a amar Jesus sem nenhum interesse, não por aquilo que ele dava, mas por aquilo que ele tirava. Inclusive, Santa Teresa de Calcutá nos ensina a amar aos pobres, mas muitas vezes pensamos em ir para a Índia, para Calcutá, para ter que amar os pobres. E Santa Teresa falava que todo ser humano tem alguma pobreza, que nós podemos amar aqueles que começar amando aqueles que estão mais próximos de nós, amando os nossos pais, amando a nossa família, amando os nossos vizinhos, aqueles que estão perto. Nós não podemos perder tempo para amar aqueles que estão perto. Ela também costumava dizer que sem o sofrimento, aquilo seria apenas uma obra social. Mas por isso era necessário abraçar este sofrimento. Era necessário abraçar assim como Jesus Cristo abraçou. Então só assim se tornaria uma obra de Deus. Que de fato Santa Teresa de Calcutá foi uma mulher que esteve disposta a viver verdadeiramente o Evangelho, se colocando sempre em último lugar e amando o próximo, sem limites. Ela foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e em 2016 ela foi canonizada. E ela continua sendo exemplo para muitos, exemplo de caridade, exemplo daquela que imitou Jesus Cristo. E para finalizar, não foi à toa que Deus inspirou que o meu nome seria Teresa, Irmã Teresa de Calcutá, graças a esse encontro que ela me proporcionou desde quando eu estava no início da minha caminhada espiritual, desde quando eu estava nesse processo de amor a Jesus Cristo. E quando eu fiquei sabendo que o meu nome seria Irmã Teresa, isso trouxe muita alegria ao meu coração. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco de muitas coisas que eu poderia falar sobre a vida dela, mas que ela possa ser essa luz na escuridão aqui na Terra, para aqueles que não se encontram amados, por aqueles que ainda não sentiram o amor de Deus. Que Santa Teresa de Calcutá interceda por cada um de vocês e que a sede de amar a Jesus Cristo e saciar a sua sede nunca se perca do coração de cada um de vocês. Shalom!